sobre os poucos, mas existe essa lista, livros de romance romântico que eu gostei. Uau! Há um tempo atrás isso não aconteceria, porque de verdade era o tipo de assunto num livro que eu passava longe. Eu ia dizer que eu não gostava, mas nem isso, eu evitava, porque eu, né, já cheguei a ver isso em filmes, inclusive eu vou fazer um vídeo específico dos filmes também, de romance romântico, mas pela experiência de filme, que é uma experiência muito mais fácil, né? Você não tem que fazer nada, a não ser ficar na frente da tela e olhar, né? É uma atividade bem passiva e bem rápida, porque o modelo padrão de filme é 90 minutos, o que vem aumentando, mas não para esse gênero de filme, tá? Que em comparação aos livros é pouco tempo. Difícil ter um livro que você vai ler em 1 hora e meia, né? Mesmo com um ritmo rápido de leitura, você não consegue ler um romance no sentido livro longo, tá? Não no sentido romance romântico em 1 hora e meia, não tem como, né? E eu assistia esse tipo de filme na marra, porque das duas, uma, era o que tinha passando, ou alguém colocou para assistir e eu não podia ser a inconveniente do rolê que fala troca, coloca outro filme bem, porque esse não tem como. Já dizia a personagem de Arlette Salles em Toma Lá da Cá, não lembro o nome da diva, já vi que sobra não vai dar pra aturar. É essa vibe de filme que tinha pra mim, porque eu não gostava nem um pouco. E quando eu comecei a ler os livros também, era intancável, intragável, mas aconteceram exceções. E eu acho que hoje em dia eu já estou mais aberta a ler esse tipo de livro, não tenho mais tanto preconceito, porque eu também não queria perder tempo, né, gente? A verdade é essa. A lista é curta, mas é honesta, tá? Serão 3 títulos e o primeiríssimo se chama Amor em 12 Meses Sem Juros. Eu cheguei a falar dele aqui no canal, se eu não me engano. Lembra os vídeos? Não, porque isso foi no ano passado. É um livro de romance romântico sáfico e eu acho que ele é mais para o público adolescente, apesar de que as personagens são adultas, tá? Elas já têm 20 e poucos anos, então nessa faixa etária. Só que eu acho que por causa do jeito que é escrito, pelas personalidades das personagens, eu acho que também vai calhar mais para quem é adolescente, porque eu desconfio que pessoas adultas não vão ter muita paciência. Porque a protagonista, que se chama Valentina, ela tem uma personalidade que no início estava me incomodando um pouco, mas isso vai ficando para trás, porque como é de praxe de protagonista, acontece um amadurecimento de personagem. De fato, é bem a palavra que descrevia ela no começo, uma pessoa imatura, e isso vai mudando aos poucos, porém, para o ritmo do livro, é rápido, porque a gente não vai detalhar, né? Não tem como, é um livro que deve ter entre 200 e 300 páginas por aí. Então, isso é bom, porque se tivesse demorado mais tempo com a diva nessa personalidade adolescente, já sendo uma mulher adulta, ia ficar complicado para ela, hein? Amiga, não tenho como te defender! E o título do livro se dá ao fato de que, logo no começo, a Valentina comenta que ela é o tipo de pessoa, não é assim que ela fala, mas a forma como ela descreve nos leva a pensar, né? Que ela é o tipo de pessoa, personagem, na verdade, que não gosta de se comprometer, sabe? Que não tem comprometimento. Não sei, gente, se vocês estão acompanhando Vale Tudo, eu estou. E é uma coisa meio assim, Renato, sim, o carinha lá da Tomorrow. Pois é, que é aquela pessoa que ela vai se relacionar com as outras, só que nunca quer um compromisso. É nesse sentido. Ai, porque eu não gosto de rótulos. Ai, porque não tenho certeza se isso aí vai virar namoro. Ah, porque eu não queria que fosse assim, porque está indo rápido demais. Sabe essa pessoa que ela só enrola? Ela não fala logo que ela não quer, mas fica enrolando. Tanto que a personagem, né, o par romântico que está na capa do livro, não vai ser a única par romântico no livro. Ela vai ter algumas outras garotas antes, porque justamente, né,
essa dificuldade de ter um relacionamento sério, é nesse sentido. Mas o par romântico que tá na capa se chama Naomi e ela é uma pessoa totalmente diferente. É uma pessoa não só mais madura, né, que age de acordo com a idade, mas no sentido de vida, assim, bem-sucedida, vamos dizer. Então, o jeito como ela lida é uma pessoa bastante focada no trabalho, e aí é meio que pelo contrário. Vamos dizer que é alguém que tem uma preocupação maior com o trabalho do que com relacionamentos, e a gente vai ver o desenvolvimento, o que vai rolar, né? Para que as coisas se alinhem, porque as garotas da capa, elas são almas gêmeas uma da outra, pelo que promete um aplicativo, site, acho que é um site na verdade, né? De namoro que vai acabar chegando até elas de alguma forma. Não necessariamente elas vão atrás disso, mas por algum motivo elas acabam entrando nesse programa, vamos dizer assim. Não é tipo um programa de TV, mas é no sentido de ser um site que você participa, sabe, de algumas coisas. Enfim, e a promessa desse site é que ele encontre a sua alma gêmea. Para descobrir como é que isso vai acontecer, como é que as coisas vão estar alinhadas no final, e se é que vão, porque acabam acontecendo algumas coisas, é de praxe também, né, gente, que vai chegando perto do final, tem que acontecer alguma pequena tragédia que vai nos plantar a dúvida de será que eles vão ficar juntos mesmo no final? Nossa, eu não acredito que esse ciclo vai chegar ao fim, né? Pra causar aquela emoção, sabe? Chegando perto do fim. É claro, né, gente? Tinha que acontecer. Outra coisa que também me traz muito essa vibe de adolescente, de um público adolescente, é que a Naomi é uma personagem de descendência japonesa e muito se fala nesse livro, quando falando sobre a Naomi, a história dela, da família dela, sobre a cultura asiática e tem um pouquinho de foco, né? É claro, né, gente? O tema do livro não é esse, mas quando se fala da personagem, não tem como falar disso. E eu acho que isso atrai bastante as pessoas jovens, porque tem muita gente que não sei porquê, mas tem essa fixação com a Ásia, tudo que provém de lá, sabe? Entretenimento, jogos, séries, filmes, atores, cantores, dançarinos, enfim, esse mundo todo aí. Eu até fiquei com a impressão de que a autora, eu não lembro o nome dela, mas vou deixar aqui na tela, que ela é fã de alguma coisa do tipo, porque as descrições parecem ter sido feitas com um conhecimento do assunto, sabe? Não só jogando, não só colocado na história para ter algum pano de fundo para a personagem, por exemplo. Eu acho que ela realmente sabia do que ela estava falando, porque convenceu bastante. Vamos então para o segundo livro, que também é sáfico. E ele se chama Sua Alteza Real. Vocês já ouviram falar dele por aqui recentemente, porque eu li recentemente e foi também um dos poucos livros que eu gostei. Eu acho que eu já falei um pouco dele antes aqui. Nesse caso, os personagens são adolescentes mesmo, tanto que o que, vamos dizer, coloca elas no mesmo caminho para se encontrarem é o fato de que elas vão estudar na mesma escola, mas é uma escola do tipo internato. Então, vai acontecer aquilo da aproximação forçada, de ter que dividir o quarto, não sei o quê, aí pronto, né? Já viu. A intimidade vai surgir consequentemente, né? Poderia ser óbvio, gente, no caso delas se tornarem melhores amigas, mas aqui, né, a gente tem um outro caso. Bom, tudo começa porque elas são também pessoas bem diferentes, e isso geralmente tem nesse tipo de livro, que tem essa trope da aproximação forçada. Tem um pouco de enemies to lovers, porque elas são pessoas que têm mundos totalmente diferentes. Internatos são escolas muito caras, é escola pra gente rica. E no caso, uma das personagens, que é o par romântico da protagonista, ela é rica, porque na verdade ela é a tal da Alteza Real. Ela é uma princesa da Escócia. E isso não condiz com fatos, tá, gente? Na Escócia não tem uma família real específica de lá. A família real da Escócia é a mesma família real da Inglaterra, assim como também para o país de Gales é a mesma galera da família da Rainha Elizabeth, tá? Então isso foi criado ficcionalmente só pro livro mesmo. Já a menina que é a protagonista, ela se chama Millie, que é Emília, na verdade, e ela é estadunidense, então ela se muda de país para poder ir
para essa escola e ela só consegue porque ela é muito nerd e ela consegue uma bolsa. Quando ela chega lá, ela não se dá muito bem com a garota, na verdade elas acabam se conhecendo em outro contexto que não é muito legal. Depois elas descobrem que estão no mesmo quarto, nem um pouco clichê. Esse livro é bem clichê, tá? Deixando claro aqui para vocês, mas apesar disso, ele é bem feitinho, bem escrito, e ele até é aquele tipo de livro que deixa um gostinho de quero mais, porque ele é curto mesmo, ele tem 300 páginas, assim, quase redondinho, e eu acho que se tivesse mais, daria para desenvolver mais, ter mais plot twist. Ele acabou ficando não raso, o livro em geral, mas eu acho que existem coisas que poderiam ter sido feitas de outra forma que deixaria a narrativa mais rica e mais completa. Enfim, como no início elas não se dão muito bem, elas acabam conhecendo outras pessoas. Na verdade, o par romântico, eu não lembro o nome dela, tá, gente? Por isso que eu tô chamando assim. Ela já tem conhecidos por lá, afinal, gente, a menina é uma princesa. Tipo, ela conhece todo mundo do país que é importante, digamos, porque lá praticamente só estuda gente desse jeito, né? Gente da nobreza e da realeza, praticamente, ou pessoas que têm muito dinheiro. Enfim, no caso da Millie, ela era uma estrangeira, então dificilmente ela tinha como conhecer alguém previamente, mas ela consegue fazer alguns amigos lá. Ela encontra, a princípio, duas pessoas, um menino e uma menina, que eles já são amigos, e aí eles acabam assim, sabe aquela história de adotar uma pessoa tímida? É meio por aí. Ela não é exatamente uma pessoa tímida, mas ela era a pessoa deslocada do rolê, porque como ela não conhecia ninguém e ela não é da nobreza, ela provavelmente ficaria de escanteio se não fosse, né, um encontro com essas pessoas, se não estivesse previsto para acontecer. Como eu falei para vocês, a protagonista é muito nerd e ela gosta principalmente de geologia, que é uma área da geografia. Para quem nunca ouviu falar, por exemplo, as pessoas que estudam geologia na faculdade são as mulheres do tempo que tem no jornal, que falam sobre a previsão do tempo. Vai ter chuva amanhã, vai ser um dia ensolarado, corre risco de enchente, vem uma frente fria. Essas mulheres, geralmente são moças que são as moças do tempo na TV, têm que estudar geologia para poder apresentar essa parte no jornal, por exemplo, que é um ramo da geografia. Essa garota é bem nerd e bem focada nessa parte em específica, e é exatamente por isso que ela se interessou em estudar nesse internato da Escócia, porque a Escócia tem, vamos dizer, uma paisagem muito interessante para o estudo de geografia. Dá para entender? É nesse sentido. Seria um campo muito rico de informações para você fazer literalmente atividades de campo, você estudar no meio do mato mesmo, estudar no meio de montes, no meio de rochas, esse tipo de coisa. Inclusive, esse internato tem algumas atividades que são focadas para essa exploração lá nas proximidades, né? E vão acabar que elas vão ficar junto nisso, elas vão ir em dupla, porque precisa, né, ser de dupla. E aí, eu acho que isso também é uma coisa que vai aproximar bastante elas, porque elas vão correr certos perrengues e elas vão ser obrigadas a se ajudar, porque não pode, né, ter interação entre uma dupla e outra. E essa menina, essa princesa, apesar de rica e, entre aspas, ter tudo que ela quer, não é bem assim. E ela acaba criando certos problemas propositalmente, porque nem estar naquela escola ela queria que a vida dela fosse diferente, então ela vai colocar as duas, no fim das contas, em muita situação complicada. E apesar de tudo, elas vão se apaixonando, o enemies deixa de ser enemies, passa a ser lovers. Tem certas coisas que não são muito exploradas, que nem eu falei. Por exemplo, a menina é uma princesa. Ela faz parte de uma família real. Dificilmente uma pessoa que seria LGBT, sendo uma pessoa que não tem como separar a vida pessoal da política, dificilmente essa notícia seria bem vista, não é mesmo? Pois é, eu acho que isso não é muito crível, essa parte. E, aliás, isso não é tão falado no livro, como a família trata disso. Não é dito que a família aceita, mas também não é dito que a família rejeita.
É uma coisa diferente que só lendo para entender. Mas também, como eu falei, não tem muito detalhe. O terceiro e último livro se chama O Primeiro Amor de uma Camponesa e eu também falei dele recentemente. O anterior, como eu falei, era bem clichêzinho, mas esse daqui, apesar de parecer pelo título e no começo, ele vem surpreendendo bastante, tá? Tem uns plots bem legais, tem uns estilos de escrita, assim, no meio, dentro da escrita principal, que ele dá uma mudança de teor, ele chega a dar até um mistério, um pouquinho de medo, ou um senso de aventura em alguns momentos. Isso é muito legal, porque além de surpreender bastante, essa troca de ritmo faz você querer ler mais. Então você lê um capítulo, mas você quer ler o próximo, porque você precisa saber o que vai acontecer. Você precisa saber como o mistério vai ser resolucionado. O livro começa no século passado, tá? Ele tem alguns probleminhas com data, tem algumas coisas que não estão certas, não são realistas, tipo algumas invenções, vamos dizer assim, que são objetos que a gente usa, tipo telefone. Gente, o telefone não existia, vamos supor, em 1800. É como se a autora tivesse esse tipo de errinho, assim, sabe? Colocar alguns objetos fora de época, mas não é o telefone, tá? Não lembro agora exatamente o que é. Também tem alguns erros de data mesmo, né? Quando você vai fazendo as contas, não fecha muito bem. Mas isso é detalhe que você só sabe se você faz questão de perceber. Se você lê por entretenimento, você não repara nessas coisas. Mas eu tenho que reparar, porque quando vem fazer resenhas aqui, eu nunca faço resenha específica, né? Um vídeo só para um livro é difícil acontecer, porque esse tipo de vídeo não vai muito bem. Mas quando eu faço vídeo de lista, como esse, por exemplo, eu tenho que falar dos pontos bons e dos pontos ruins. Então, por isso que eu tenho que ler já pensando nessa parte. A protagonista é uma pessoa que está numa classe social mais baixa e ela tem uma família enorme. Essa família é no campo, mas é próxima da propriedade de outra família que já é mais abastada. E no caso não vai ter esse problema entre diferenças de classes sociais. É claro que eles têm bastante essa noção de quem é quem, em qual classe está, mas não tem nenhum problema. Ela é muito bem recebida pela família do melhor amigo dela, que eles se conhecem na infância. A gente vê isso no começo do livro, a gente vê essa amizade se desenvolver. A protagonista, como a maioria das meninas, né, naquele tempo, era uma pessoa mais inocente e tal, então a gente vê que tem gente interessada nela, mas que ela não repara, ela não entende a princípio. Uma dessas pessoas acaba ficando meio obcecada mesmo, e começa uma situação complicada, e é aí que vai entrar o mistério, mas isso a gente só vai vendo depois. Mas, por exemplo, não existe só um romance focado nela mesma, na protagonista. Os parentes, os amigos e afins também vão ter seus pares românticos e também vai ter um certo desenvolvimento para isso. É claro que, como eu falei, ela tem uma família enorme, às vezes alguns dados que a autora coloca são bem por cima e, sinceramente, não são muito memoráveis, assim, eu não lembro direito, porque, de fato, gente, falar de cada parente, com quem casou com quem, formou família com fulano, enfim, isso daí é meio difícil, mas é importante lembrar que acontece, porque, né, também não dá para você colocar muita personagem e não fazer nenhum desenvolvimento para elas. Pelo menos um pano de fundo tem que acontecer. A parte do mistério, do suspense, eu não posso falar muito para vocês, porque senão, né, entrega. Mas é muito interessante o jeito como a escrita muda nessa hora, porque não é uma coisa, vamos dizer, descrita de forma realista. É uma escrita mais lúdica, fazendo alusões com certas coisas fantasiosas. E é muito interessante a comparação que é feita. E, aliás, muito bem feita, é bem legal. Bem legal o jeito que foi escrito, porque o que acontece é bem ruim, causa uma sensação ruim, né? Ler isso, mas é bem interessante porque você não espera, é totalmente surpreendente. Isso vai envolver, sim, alguns clichês, porque é aquilo, né? Da pessoa que está em perigo, precisa ser salva, enfim. E essa situação justamente que vai gerar o romance, né?
mas é um romance que demora muito para despertar, literalmente. É uma coisa que demora para ser correspondida. Por incrível que pareça, o par romântico dela se apaixona primeiro, ao invés de ser a protagonista. E isso é um pouco diferente também, porque geralmente vai ser uma escolha do autor abordar o ponto de vista de quem se apaixona primeiro, porque aí você tem clareza sobre as coisas, sabe? Porque é como na vida real. Você não tem como saber se outra pessoa está apaixonada por você. Você só sabe se a pessoa te conta. Mas você sabe se você estiver apaixonado por ela. É bem por aí, nesse sentido que eu quero dizer. Como esse livro também é curto, tem algumas questões que são resolvidas com passagem de tempo. Tipo, tantos anos depois, tantos meses depois. Isso aí, dependendo da situação, pode ser ruim, dependendo da situação, pode não influenciar muito. Nesse caso, eu acho que não é um grande problema, porque eu acho que se o livro fosse maior, não teria necessidade de fazer isso. É que salto temporal às vezes não é muito legal, porque as coisas não ficam tão bem explicadas. Mas nesse livro a gente não tem esse problema. Eu tentei desviar de spoilers aqui, e como eu falei também em outros vídeos, vocês também já devem ter escutado, então eu quis variar um pouco o jeito como eu contei para vocês. Caso vocês não tenham visto, então, indico que façam isso, porque esse vídeo fica por aqui, tá bom? Vejo vocês no próximo. Até lá!